Muito bem, meus amados. Muito bom dia a todos. Acho que só o Paulo que ainda não tinha visto, não é? Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Muito bem, meus amados. Vamos abrir em Efésios, no capítulo 4. E vamos ler dos versículos 7 ao versículo 16, embora nós iremos trabalhar até ao versículo 21 do capítulo 5, mas vamos fazer esta leitura inicial. Vamos ler então a palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o ventre de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Vamos ter uma palavra de oração mais uma vez. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, buscando a Tua face e, como sempre, Senhor, com temor e reverência, reconhecemos que Tu és santo, sábio e soberano. Não confiamos no nosso entendimento, Senhor, de maneira alguma. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza na verdade. Purifica os nossos corações, Senhor. Livra-nos das nossas ideias, dos nossos preconceitos. Senhor, livra-nos de toda a precipitação que nós possamos ter e leva-nos a agirmos e reagirmos de acordo com a Tua vontade, isto é, de acordo com a Tua palavra. Senhor, que este tempo seja marcado pela Tua presença, Senhor, e pela direção da Tua palavra nas nossas mentes e nos nossos corações. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, meus amados. Vamos ficar sentados, vocês. O texto que nós lemos tem um pouco a ver com o tema do nosso dia de hoje, do nosso dia de jejum, que tem a ver com nós buscarmos a direção e a confirmação do Senhor para nós elegermos lá adiante
já não tão longe quanto isso, presbítero, ou pastor e diáconos no nosso meio. Mas nos versículos adiante, até ao versículo 21, eu gostava de ver convosco, igreja, meus amados, algo que tem a ver com a religiosidade externa, em contraste ao que nos leva até à verdadeira iluminação em Cristo Jesus. Uma das realidades que nós podemos encontrar nas Escrituras, irmãos, é que nem todo aquele que está perto das coisas de Deus é alguém que está vivo em Deus, ok? É possível estarmos no ambiente certo, ouvirmos a verdade certa, até usarmos a linguagem certa, inclusive participarmos da comunidade certa e ainda assim permanecermos sem vida espiritual. A parábola do semeador mostra-nos isto com muita clareza. Nem todo o solo que recebe a semente produz fruto verdadeiro. Alguns recebem com alegria, uma alegria aparente, momentânea, mas não têm a raiz. Outros ouvem, mas são sufocados. Só uma terra é uma boa terra, porque só um coração foi verdadeiramente transformado e preparado por Deus. Isso torna o texto que eu vos quero expor nesta manhã e a razão para que haja pastores, não é? Ou presbíteros, que quer dizer a mesma coisa, ou pessoas que o Senhor levanta, homens que o Senhor levanta para ministrar e ensinar na igreja. Nós devemos ver que este texto que eu vou expor diante de vocês é um texto extremamente sério e que nós precisamos de atentar para ele de uma maneira séria e com alguma reflexão. O versículo que eu queria destacar nestes versículos todos que eu vou ler, é o versículo 14 do capítulo 5. E reparem, Paulo não está a escrever uma pregação evangelística para o mundo, para as ruas de Éfeso, não. Ele está a escrever à igreja de Éfeso, aos santos, aos que professam a fé, àqueles que se reúnem, como nós, como igreja, àqueles que ouvem a palavra. Ele, no versículo 14, no meio de toda a exortação que nós vamos ver que Paulo vai fazer à igreja, ele surge com este grito, ou com este realce, dizendo: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O que é que isto significa, meus amados? Significa que a palavra de Deus, quando é pregada à igreja, ela não é uma palavra que apenas consola os crentes verdadeiros, mas ela também é uma palavra que vai desmascarar aqueles crentes religiosos, formais. É uma palavra que tem o propósito de acordar os indiferentes e chamar à realidade aqueles que vivem de aparências. Pensem juntamente comigo, deixem-me dar-vos uma ilustração. Pensem num homem, tipo, sentado aqui na estação das Mercês, uma estação de comboio. Ele está com um aspecto passageiro, roupa de passageiro, está a segurar a sua mochila ou a sua bagagem como um passageiro normal. Ele fala como um passageiro, tem as conversas de alguém que vai entrar no comboio, mas nunca entra no comboio. Está perto da partida, está mesmo ali na plataforma,
está perto do movimento, tudo aquilo, mas nunca embarca, nunca entra no comboio. É essa a condição de muitos, infelizmente, na igreja, meus amados irmãos. Eles estão perto da fé, eles estão perto da igreja, eles estão perto do povo de Deus, mas eles nunca tiveram, de facto, em Cristo. E a pergunta que nós devemos fazer ao texto que eu vos vou expor a seguir é: estamos perto da luz ou já fomos realmente iluminados por Cristo Jesus? Vamos ler os primeiros dois versículos, 17 a 19, do capítulo 4 de Efésios. Estão aí? Estão a acompanhar? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Paulo começa com algo que só um apóstolo poderia começar. Ele diz: digo e no Senhor testifico. Meus amados, isto não é uma opinião de um pastor, uma opinião pastoral. Não, não. É um testemunho da autoridade divina, de alguém que tem autoridade da parte de Deus, vocês entendem? Para falar estas coisas. Ele está a dizer que quem está em Cristo, vocês entendem? E ele está a dizer isto com autoridade apostólica, com alguém que é da parte de Deus, é como se fosse Deus a fazê-lo, vocês entendem? Ele está a dizer que se há alguém que está em Cristo, que quem está em Cristo não pode, vocês entendem? Não pode continuar a andar como andava antes. E todos nós sabemos e aprendemos isso quando o Levi nos falou da carta aos Efésios. Andar, a palavra, o verbo andar em Efésios, descreve o curso da vida. Não é um ato isolado, vocês entendem? É um padrão. No versículo 2 do capítulo 2 diz: eles andavam segundo o curso deste mundo. O versículo 10, os salvos devem andar nas boas obras. O versículo 17, aqui que nós vimos do capítulo 4, Paulo diz: não andeis como os gentios. Ou seja, o que é que Paulo está a querer dizer? Ou o que é que este versículo nos está a querer dizer? Está-nos a querer dizer que a conversão, a nossa conversão, o facto de termos nascido de novo, de sermos convertidos, isso vai alterar necessariamente o rumo inteiro da nossa vida, da nossa existência. Amém, meus amados? Paulo vai descrever-nos isso. Ele vai dizer: não vai andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é que Paulo diz? O que é que Paulo nos está a querer dizer? A palavra aqui aponta para aquilo que é fútil, inutilidade, aquilo que é inútil. Não vamos andar mais dessa maneira, meus amados. O homem natural raciocina, ele até consegue planear, constrói uma cultura, organiza sistemas, mas tudo isso ele faz separado de Deus. E o que é que isso vale? No final das contas, tudo isso vai ser um vazio. O que é que isso conta para a eternidade? O que é que isso conta realmente? Em Romanos capítulo 1, versículo 21, Paulo vai dizer: tendo conhecido a Deus, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, em seus próprios pensamentos. Vocês entendem, meus amados? É uma nulidade, é uma inutilidade. Vocês entendem? No que diz respeito, as pessoas, até pode ser o que criou, o computador que nós usamos, vocês entendem? Mas depois isso, espremido no final, vocês entendem, meus amados?
não quer dizer que a mente sem Deus seja uma mente neutra, que não, vocês entendem? Mas é uma mente vã. Qual é a validade disso, afinal? Vocês entendem? Não é neutra, porque isso tem efeitos. É ou não é? Para o bem e para o mal, não é? A mente sem Deus tem efeitos. Vocês entendem? Consegue fazer coisas que têm algum valor. Não é neutra. Mas sem Deus é vão. Vocês entendem? Vocês já viram? Gente que é capaz de arranjar um aparelho, ter a ideia para criar um aparelho que nós usamos e é de bênção para todos nós, mas que depois, isso que ele fez, é vão. Não vai contar de nada. Vocês entendem? É isso que Paulo está a dizer. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Talvez alguém porque acha-se, uau, que coisa fantástica. Okay, mas isso depois vai ser. Não é neutro, é verdade. Tem que ter o seu contributo, mas isso no que diz respeito à vida, ao verdadeiro sentido da vida. Os irmãos entendem? Acaba por ser vão. São obscurecidos de entendimento. O que é que Paulo está a dizer? Aqui Paulo vai nos falar da doutrina da cegueira espiritual. O problema do homem, como eu vos tenho dito, meus amados, não é a falta de informação, mas é uma incapacidade moral e espiritual de perceber corretamente a realidade de Deus. Vocês entendem? O homem tem essa cegueira, é obscurecido do entendimento. 1 Coríntios 2,14 vai nos dizer o quê? Que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. Não é apenas que ele não quer ouvir, é que ele não consegue, ele não pode discernir isso de uma forma correta, enquanto ele permanece na sua condição natural. Vocês entendem? A não ser que Deus intervenha e converta esse homem, essa pessoa, é assim que ele se encontra. Ele encontra-se cego, obscurecido no entendimento. Paulo vai dizer mais, alheios à vida de Deus. Não é? Quando Paulo diz, isto porém digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. É isso que ele está a querer dizer. Não podemos andar como estas pessoas andam. Eles são alheios à vida de Deus. Esta é a essência da morte espiritual. Não se trata apenas da ausência de moralidade, vocês entendem? Mas de uma separação da própria vida de Deus. Até pode ser que algumas das pessoas sejam moralmente até corretas, vocês entendem? Sejam pessoas que amam a esposa, que amam os filhos, esposas que amam o marido, que são corretos, que são fiéis, vocês entendem? Mas eles estão separados da vida de Deus. Não sei se Paulo está a dizer, eles são alheios à vida de Deus. No capítulo 2, Paulo vai dizer, estávamos mortos, não é? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando Paulo diz aqui que estávamos mortos, não significa que nós não existíamos, não significa inexistência, mas significa uma incapacidade de respondermos a Deus por nós mesmos. Nós estávamos completamente insensíveis para Deus, para a voz de Deus. Amém, meus amados? Aqui entramos na doutrina reformada da depravação total. Não quer dizer que o homem, que o homem seja tão mau quanto poderia ser, não. Mas que a queda afetou todas as suas faculdades. Vocês entendem? A mente, a vontade, os afetos, a própria consciência. O pecado afetou tudo isso. Não quer dizer que o homem precisa ser tão mau assim que faz tudo mal. Não. Mas quer dizer que o pecado afetou-o de uma forma total. Amém, meus amados? Paulo avança mais. Pela ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O que é que Paulo está a querer dizer? Já uma vez vos falei disto. Que esta ignorância não é uma ignorância inocente. É uma ignorância que é culpável. Eles são culpados disso. É uma ignorância produzida pela dureza do seu coração. Amém? Nós sabemos muito bem, meus amados, o coração endurecido escurece a mente. As pessoas não veem, não conseguem discernir. Vocês entendem? Falta-lhes luz, falta-lhes entendimento. Amém, meus amados? Primeiro o homem rejeita a Deus moralmente.
E o que é que acontece após isso? Se ele rejeita a Deus moralmente, depois a consequência disso é o quê? É que a sua percepção das coisas começa a ficar, torna-se obscurecida judicialmente. Ele depois fica culpado disso. Vocês entendem? Sabe que muitas pessoas rejeitam a Deus porque Deus é um ser moral. E ele diz, isto é certo, isto é errado. Amém? Isso é pecado. Amém? E as pessoas não querem isso, as pessoas rejeitam isso. Porque elas querem ter os seus prazeres, elas querem ter as suas diversões, elas querem fazer as suas vontades. E primeiramente o homem rejeita a Deus moralmente. Não, eu não quero, alguns dizem que Deus não existe, não é porque eles não acreditem que Deus existe, é porque eles não querem ser confrontados com esse Deus que é um ser moralmente correto. E depois, quando afastas isso, o que é que acontece? Eles começam a viver uma vida fora da vontade de Deus, uma vida de pecado, e eles são judicialmente culpados. Eles merecem ser punidos. Amém, meus amados? Pela dureza do seu coração. Em João 3,19. Era tão bom que se em todas as igrejas não se lesse só João 3,16, mas se lesse os versículos a seguir. Olha o que diz João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau! Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito do Filho de Deus. E depois João vai explicar. O julgamento é este. Qual é o julgamento? Está aqui. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Paulo vai dizer, tornando-se insensíveis. A palavra aqui traz essa ideia mesmo daquilo que eu vos estava a explicar, a perda da sensibilidade moral. As pessoas começam a ter a sua consciência cauterizada. Vocês sabem esta ideia? Deixem dar-vos uma imagem do que é isto de consciência cauterizada. Vocês entendem? Imaginem que construíam aqui um jardim mesmo em frente. E nós estacionávamos os carros do outro lado. E havia um sítio do jardim que tinha uma passagem calçada, mas nós tínhamos que subir ali acima e tínhamos que ir lá. E nós um dia, porque estávamos já atrasados, o que é que nós fazíamos? Hoje vou por aqui. E passamos por cima da relva. E a gente, pronto, foi aquele dia. Mas o problema é que nós habituámos-nos que por ali fica mais perto, e mais rápido, e mais fácil. E vai acontecendo que o que é que acontece? Criamos ali um carreiro, um caminho. A primeira vez que pisamos, a gente fica preocupado a ver se alguém nos viu. Porque pisámos o jardim e pisámos a relva e se calhar estamos a estragar e alguém vai criticar o que nós fizemos. Mas se nós continuarmos a fazer, aquilo começa a ganhar aquele caminho. E assim é a consciência. A pessoa faz uma vez, isto é mau. Mas depois, como já fez uma vez, faz outra vez. E depois faz outra vez. E depois faz outra vez. E depois já criou um caminho. E depois até já parece que o caminho é mesmo por ali. Isso é a consciência cauterizada. A alma acostuma-se ao pecado. O horror diminui, já não ficamos tão horrorizados com o pecado. Não é? Aquele incómodo desaparece. E o que é que acontece? Aquilo que é pecado e aquilo que é mau, a gente normaliza. Toda a gente faz, também qual é o problema? Muitas igrejas já não se fala de pecado. É erro, é fraqueza. Vocês entendem? Pronto. Pecado não. Se entregaram à dissolução, diz Paulo. Isto leva-nos aqui a outro texto de Romanos 1, 24, 26 e 28, que diz que Deus usa o pecador que se entrega ao pecado. Deus o entrega aos seus próprios desejos. Amém? Quão perigoso é a pessoa se entregar ao pecado. Porque Deus vai entregá-lo aos seus próprios desejos. Amém, meus amados? Ainda agora na classe de novos membros nós estávamos a falar.
Ninguém que vai parar ao inferno, chegar ao inferno, vai dizer: olha, eu estou aqui porque Deus endureceu o meu coração e eu agora estou aqui. Não, meus amados. Não. Todos nós merecíamos o inferno. Todos iam para lá. Deus escolheu alguns para tirar daí. E isto não diz que Deus é injusto. Diz que Deus é misericordioso com quem Ele quer ser misericordioso. Porque justo era que todos fôssemos lá parar. Mas alguns insistem, entregam-se à dissolução. E depois Deus os entrega ao seu próprio pecado. Querem? Então faz. E a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é Deus o entregar a si próprio. É ser abandonado por Deus. Queres fazer? Faz. Não é? Nós lemos em algumas cartas no Novo Testamento que alguns até lhes é enviado o espírito da mentira, o espírito do erro, para que eles acreditem nas mentiras que eles querem acreditar. E diz: como é que é possível esta pessoa acreditar nisto? Porque elas não querem saber da palavra de Deus. Elas querem coisas do Deus que elas imaginaram. Elas desejam coisas. É por isso que nós vimos aí, ainda agora, uma notícia de alguém que ficou sem dinheiro. O pastor chegou lá, tirou-lhe 3.000 euros por mês, e lhe tirou a casa. Porque as pessoas se entregam. Depois as pessoas são entregues à mentira. Ela não quer saber de Deus. Ela quer saber do que é que Deus podia fazer. Se podia curar, se podia... Vocês entendem? Isso não retira o problema e a gravidade dos falsos mestres e profetas, mas também não retira a responsabilidade da pessoa querer conhecer Deus ou não. Algumas pessoas não querem conhecer Deus. As pessoas não querem estar num culto de semana, de doutrina, de ensino. As pessoas não querem estar num domingo para aprender. As pessoas querem sentir e querem o problema resolvido. E cada vez mais elas têm mais problemas. Porque Deus não é o nosso criado. Deus é o Senhor. Amém, meus amados? Cuidado. Paulo estava aqui a dizer o que à igreja? Não se esqueçam de onde vieram. Não tratem o pecado como se seja uma coisa leve. Não façam isso. O Evangelho, meus amados, não é um verniz, tipo um verniz religioso sobre uma pessoa com a velha natureza intacta. Não, irmãos, o Evangelho não é isso. Os irmãos conseguem dizer, não é um brilho que se dá ali à pessoa e a pessoa não foi transformada. Não, não é isso, meus amados. De maneira nenhuma. É a resposta de Deus a uma condição de morte, de cegueira e de alienação total. Esse é o Evangelho. É quando a graça alcança a vida de uma pessoa e essa pessoa é transformada. Amém, meus amados? Meus amados, um relógio parado e avariado ainda tem ponteiros. Tem ou não tem? Ainda tem um aspecto de relógio. Tem ou não tem? Tem um mostrador. Parece-se com um relógio, não parece? Parece ou não parece? Mas o que é que acontece? Qual é a finalidade do relógio? Bom, alguns é só para... faz parte da toalete. Que não tem pilha, não tem nada, está lá. Mas isso não foi para isso que o relógio foi criado. Entendeu? Então, mas levas um relógio porque esse não tem pilha. Só fica bem, olha, é tão bonito, é de marca e tudo. Não, essa não é a finalidade do relógio. A finalidade do relógio é o quê? É dar horas. Amém, meus amados? Então, mesmo que ele tenha ponteiros, mesmo que ele seja bonito, ainda tenha ali um mostrador todo maravilhoso, de marca, não serve para nada. Assim é o homem sem Deus. Continua sendo homem, é um ser humano, racional, social, ativo, mas está completamente desligado daquilo para o qual, do propósito para o qual ele foi criado. Viver para a glória de Deus. É esse relógio de marca, mas não é relógio. Mas a gente chama relógio. E é relógio. É relógio. Mas o que é que serve ser relógio? Então podia ser outra coisa qualquer. Ser uma pulseira, ser mostrador, também é beleza. Também pode fazer parte, não é? Porque o relógio? Qual é o propósito do relógio? Regular. Não é? Orientar-nos no tempo. Vocês entendem? Qual é o propósito do homem? É a gente viver, olha, quer é saúde e sorte é que é preciso. Trabalhinho, e vamos lá. É isso? Não. O propósito do homem não é andar aqui, trabalhar, vestir, calçar, comer, dormir e depois, olha, logo se vê o que é que dá. Não, isso não é o propósito do homem. O propósito do homem é glorificar a Deus. Foi para isso que Deus criou o homem. Amém, meus amados?
Amém? Então, não podemos, de maneira alguma, Paulo está a dizer, não esqueçam de onde vocês vieram, não esqueçam que o homem natural não tem nada a ver. Amém, meus amados? Aqui está o ponto crucial. Paulo escreve isto à igreja para que a igreja não presuma que a mera proximidade, o facto de estar perto de Deus, das coisas sagradas, vocês entendem? Que isso equivale, perto da igreja, vocês entendem? Que isso equivale a ter vida espiritual. Não equivale, meus amados irmãos. Não equivale. Não equivale. Se nós pudéssemos ver hoje, meus amados, quantas pessoas não estão no inferno, agonizando, porque estiveram na igreja, sentados no banco, anos e anos. E não lhes valeu de nada. Quantas pessoas não carregaram as Bíblias nas malas? Quantas pessoas não ouviram pregações, exposições corretas das Escrituras? E por causa disso, elas achavam. Elas sabiam os hinos, elas sabiam a linguagem religiosa, elas tinham o nome de Deus mais na boca, muitas vezes para usar em vão, do que as outras pessoas. E o final delas, elas estão lá, agonizando, meus amados. E é isso que Paulo está a dizer à igreja. É por isso que há pastores, é por isso que há mestres, é por isso que Deus dá dons, que são esses homens à igreja, para que a igreja seja edificada. Para que todos possam servir a Deus, mas com entendimento, conhecendo o Deus verdadeiro. Amém? Para que todos cheguemos à unidade da fé. Para que nós cheguemos à estatura completa, à maturidade. Para não sermos levados por todo e qualquer vento de doutrina. Que os homens inventam aí para. Não faltam invenções, irmãos. Não faltam invenções. Amém? A pergunta que nós precisamos fazer é: eu abandonei alguns dos meus pecados visíveis? Ou eu fui arrancado dessa condição de alienado de Deus, de separado de Deus, para a vida de Deus? Se eu fui tirado dessa minha condição de alienado, vocês já vêm alienado, não é? Se eu fui tirado dessa condição ou não? Essa é a pergunta que eu preciso fazer. Essa é a pergunta que precisamos fazer. Essa é a pergunta que Paulo quer que façamos. Amém? Versículos 20 a 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de facto o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade. Qual verdade? A verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo vai dizer: se é que de facto o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Aqui há 3 marcas que eu gostava que vocês prestassem atenção, que ouvissem com ouvidos de ouvir. Qual é a primeira dela que nós podemos encontrar aqui? Ou qual é a primeira marca que deve estar em nós, que deve existir em nós, quando eu olho para mim? Não é para os outros, quando eu olho para mim, qual é a marca que deve estar em mim? Ou ouvir, eu ouço. Se é que de facto o tendes ouvido. Percebes o que Paulo está a dizer? Não é ouvir sobre Cristo, é ouvi-lo a Ele. Se é que de facto o tendes ouvido. Não é quantos sermões tu ouviste, mas ouviste o pastor, ouviste o pregador, todo animado, todo cheio de... Não é isso. É se de facto o tendes ouvido. Meus amados, quando eu preparo uma mensagem, um sermão, não é para que vocês me ouçam. É para que vocês ouçam a palavra do Senhor. O ouçam.
a palavra do Senhor e o Senhor da palavra, que o ouçam. Não é apenas ouvir sobre Cristo, mas é ouvi-lo quando o Evangelho é proclamado. Em Romanos 10, que um pouco atrás, Romanos 10. Versículos 14 a 17 diz-nos assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Como é que Cristo fala? Como é que tu podes ouvir a Ele? Como é que tu podes? Através da pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Não é a palavra do pregador, é a palavra. É o Evangelho, é a palavra de Cristo. Ser instruído nele. Meus amados, toda a instrução verdadeira, que vale a pena, está nele. Isto é, em união com ele, sobre o seu senhorio. Doutrina, aprendermos doutrina, aprendermos regras, aprendermos a lei. Nós na classe, nós mesmos estamos a aprender os 10 mandamentos. Mas sabem que há o prefácio antes dos 10 mandamentos. Sabem qual é o prefácio? Sabem o que é que diz o prefácio? Deus disse para Moisés dizer essas palavras ao povo. Estas palavras... Não, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Os mandamentos, porquê é que Deus não deu os mandamentos no Egito? Porquê é que Deus não deu os mandamentos quando eles estavam lá na escravidão? Porque, irmãos, lá eles não iam de maneira nenhuma. Deus faz um milagre na vida deles. Deus tira-os da escravidão do Egito, que representa a nós a escravidão do mundo, a escravidão do pecado. Deus salva-nos e depois Deus instrui-nos, meus amados irmãos. Amém? Doutrina, sem comunhão com Cristo, apenas produz uma coisa. Sabem qual é? Legalismo, formalismo religioso, gente que só pensa em comportamento e não pensa em Cristo. Amém, meus amados? E Paulo vai dizer o quê? Se fostes instruídos nele. Segundo a verdade que está em Jesus. Então, tu ouves a ele, tu és instruído nele, percebes? Tu estás nele já, ok? E aí tu recebes instrução. Essa deve ser a nossa marca. São 3 marcas que Paulo diz que são importantes. E a outra, qual é? Segundo a verdade que está em... O mundo tem a sua verdade. Sim, sem dúvida. Mas nós seguimos a verdade que está em Jesus, meus amados. Que tem o seu centro em Cristo. Essa é a verdade. O próprio Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, não é uma das verdades. Não, é a verdade. Amém? Este é o movimento triplo da nossa conversão e santificação. Deixa-me dar-vos. Paulo vai falar de despojar-se do velho homem, renovar-se no espírito do entendimento e revestir-se do novo homem. Isto não significa que o crente se salva a si mesmo, não é? Pela sua reforma moral e passa a ser uma pessoa mais bem educada e por aí fora. Não, meus amados. A linguagem aqui é uma linguagem da aliança, uma linguagem pactual,
e identitária. Nós nos identificamos com Cristo. Em Cristo, o velho homem foi crucificado judicialmente, não é? Aquele castigo que foi sobre Jesus deveria ser sobre nós, ok? Então, o nosso velho homem foi castigado, foi crucificado, ok? Em Romanos 6,6 diz que foi crucificado com ele o nosso velho homem, amém? Agora, aquilo que é verdadeiro em união com ele, com Cristo, precisa ser progressivamente expresso, visto, palpável na nossa vida. Amém? Aqui teremos a doutrina da regeneração e da nossa união com Cristo e da santificação. Regeneração, Deus dá-nos vida, não é? Deus dá-nos uma nova vida. Vimos isto no capítulo 3 de João, não é? Lembram-se da história de Nicodemos? Se tu não nasceres de novo, tu não podes nem ver, nem entrar. Amém? A nossa união com Cristo, o crente participa de Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Em Romanos 6, aqui a Romanos 6. A partir do versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Esta é a nossa união com Cristo. Amém? E depois temos a santificação. Esse revestir-nos do novo homem. Essa nova vida manifesta-se numa renovação real, concreta, verdadeira. Em Colossenses, capítulo 3. Versículos 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O novo homem é descrito aqui em Efésios, no capítulo 4, meus amados irmãos, como alguém criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esta é a linguagem da nova criação, da nova criatura, lá de 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Amém? Deus não retoca, vocês entendem? O velho. Não, meus amados. Ele recria. Há uma grande diferença. Todos nós já assistimos a um funeral, ou já vimos pelo menos alguém num caixão, não vimos? Já vimos, não vimos? Aquele corpo foi lavado, foi maquilhado, está morto. Onde dá? O que é que serve?
lavagem, maquilhar, não é? Depois olha, vê-se mesmo que morreu em paz. Não, só foi maquiado. Percebes? Mas está o quê? Ficamos contentes. É nosso familiar, não é? Olha que bom. Olha, lavadinho, maquiado, que bom. É isso que nós fazemos? Porquê? Porquê, meus amados? Porquê é que não ficamos contentes com isso? Porquê, meus amados? Porque está morto. E não foi isso que Deus fez connosco. Está tudo sujo, tudo enlameado aqui do pecado, deixa lavá-lo, não é? Agora vamos pôr aqui uma maquiagenzinha, não é? Bora, aqui. Mas morto. Não, meus amados. Não. Ele deu-nos vida. Vida. Ele levantou-nos da morte. O Evangelho, meus amados, ressuscita o morto. Por isso, meus amados, estarmos na igreja não pode ser a nossa pergunta decisiva, a pergunta final que nós temos que fazer. Será que eu estou na igreja? Não é? Estou em alguma igreja? Estou a ir a alguma igreja? Essa não é a pergunta. A questão, o que nos deve questionar é: eu aprendi a Cristo? Ou apenas eu aprendi um vocabulário cristão? Uma linguagem cristã? Que diferença faz, irmão? Alguém nascido de novo, de alguém que tem um vocabulário cristão. Alguém nascido de novo fica escandalizado quando ele está com alguém que só tem vocabulário cristão. Escandaliza, meus amados. É horrível. Porque ele está a falar as coisas certas, mas a pessoa é completamente errada. É terrível, meus amados. Nós podemos conhecer toda a gramática da igreja, não é? Toda a linguagem de Sião, não é? Do monte, como nós cantávamos. Nós podemos conhecer toda a gramática, toda. A pergunta não é se eu sei toda essa linguagem, toda essa gramática. É se eu fui feito uma nova criatura. Essa é a pergunta. Porque a graça de Deus produz em nós evidências concretas. E Paulo vai nos mostrar isso. Versículos 25 ao versículo 7 do capítulo 5. Vamos avançar. Por isso, Efésios 4, estou lá. Vocês estão lá? Está lá o por isso, não é? Porquê que é o por isso? Por isso é o quê? Está ligado ao anterior, ao que nós vimos. Ainda estamos lá, não esquecemos, pois não? Por isso, deixando a mentira, por isso, é ou não é? Porque nascemos, porque temos vida, porque já não estamos mortos, deixando a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, quer dizer podre, que faz mal, que contamina. Não saia da vossa boca isso. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfémias e bem assim toda a malícia. Antes, em vez disso, antes, pelo contrário, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, depois, imitadores de Deus. Qual é o filho que não imita o pai?
não é? Ser depois imitadores de Deus. Como filhos amados. Não é, eu vou imitar a Deus a ver se Ele me aceita como filho. Não, porque eu sou filho, eu quero imitar o meu Pai. Os irmãos entendem isso? Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Não é um amor que não custa, é um amor sacrificial. Amém, meus amados? É andar nesse amor. Esse amor que dói, que custa, que envolve sacrifício. Amém? Mas, tomem sempre cuidado com os mas. Sempre que tu vês o mas, tens que, bom, vou ver. Mas a impudícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou escarriços. Sabes aquelas brincadeiras horríveis? Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto. Tu sabes isto? Precisamos saber isto. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque a gente diz que não há problema nenhum. O que importa é que tu amas a Jesus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Cuidado! Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Eles fazem, tu não fazes. Eles pensam assim, tu não pensas. Eles brincam dessa maneira, tu não brincas. Eles vivem dessa maneira, tu não vives. Pois outrora, antes, eras trevas. Não é eras como as trevas. É eras trevas. Eras trevas. Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porquê? Porque o fruto da luz consiste no quê? Em toda a bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Amém? Era só até ao 7, já avancei mais um bocadinho. Eu agora já ia daí fora e terminava só em Apocalipse. Agora, meus amados, Paulo sai da doutrina, do ensino para a ética, para a prática, mas sem abandonar o quê? A doutrina. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus amados, eu não sei se tu mentes, mas eu quero dizer-te uma coisa. A mentira contradiz completamente a natureza de Deus. Tu não podes dizer que tens a natureza de Deus em ti, que Deus já transformou a tua natureza, se tu mentes. Porque a mentira contradiz completamente a natureza de Deus. Quem é o pai da mentira é o diabo. Se tu mentes, tu ainda não és filho de Deus, és filho do diabo. Deixai a mentira. Deixai a mentira. A mentira contradiz completamente, meus amados, a natureza de Deus e fere o corpo de Cristo. Meus amados, no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, alguém que é membro da igreja não pode mentir. Os irmãos entendem? Não pode, meus amados irmãos. Eu não posso estar a dizer, eu chego às 9 e chego às 9:30 e já estou a pensar em chegar, estou a mentir. Não pode mentir. Não pode mentir, irmãos. Não pode mentir. Quer dizer, nós podemos mentir se nos enganarem a nós.
Tens algumas pessoas, pá, eu não quero enganar. Só engano se eu não tiver hipótese. Enganaram-me, estou a dizer uma coisa que o outro disse. É mentira e eu estou a enganar. Mas eu não fui eu o inventor da mentira. E se eu souber que é mentira, já não passo. Porque eu sei que é mentira. Porque isso é completamente contrário, meus amados irmãos. Completamente contrário. Não há nada mais horrível do que alguém se dizer crente e a pessoa dizer, não dá para acreditar nele. Não dá para acreditar nela. Ela disse isso. Mas isso é a Chica, a não sei quantas. Não temos aqui nenhuma Chica, que é para ninguém ficar. Vocês entendem, meus amados irmãos? Não, meus amados. A verdade, irmãos, não é apenas um dever moral que nós temos. É uma exigência eclesiástica. É uma exigência para a igreja. Nós somos da verdade. Nós somos verdade. Nós não acreditamos só na verdade. Porque quando nós mentimos, nós estamos a dizer que acreditamos mais que vale a pena uma mentira do que a verdade. Mas depois dizemos que acreditamos na verdade. Quer dizer, que me convém. Amém, meus amados? Não mintais, o que é que Paulo diz? Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Amém. Amém, meus amados. Então a verdade não é apenas uma exigência. Não é apenas um dever moral, é uma exigência da nossa comunhão eclesiástica, da nossa comunhão com a igreja. Amém, meus amados? Amém. Não percebi? Amém. Não deixes o diabo sussurrar com aquela coisa. É só uma mentirinha sem. Não, é verdade. Porque hoje tu começas com uma mentirinha sem. E amanhã, para justificares essa mentirinha sem, dizes uma mentirinha já. Com. E depois já não é uma mentirinha com. Já é mesmo uma mentira. Para cobrir a mentirinha sem e a mentirinha com. E depois tu és mais conhecido por um sem palavra, mentiroso, do que um filho de Deus. E depois tu podes confessar com a boca 1000 vezes que és filho de Deus, que a tua exposição diz muito mais que... Ou não vos choca tu saberes, vocês saberem, que o diabo é que é o pai da mentira? Amém? Como é que eu posso querer ser imitador de Deus como um filho amado e dizer mentiras se o pai da mentira é o diabo? Amém, meus amados? Não mintas. Amém? Irai-vos e não pequeis. Paulo reconhece aqui uma indignação justa, meus amados. Mas ele alerta-nos para nós termos cuidado. Porque nós podemos ficar indignados com algumas coisas. E ficamos. E podemos ficar. Claro que sim. Mas precisamos ter cuidado para que isso não se desenvolva em pecado na nossa vida. Se não toma as proporções. Sabes que a ira desgovernada abre, não é uma janela, um portão para o diabo. Não sei se percebeste. Amém, meus amados? Estás a ver as instruções que Paulo está a dar? Não andeis como andam os outros. Os outros iram-se, não tem problema nenhum. Não precisam de abrir porta para o diabo porque o diabo já por lá anda. Mas o que nós somos chamados como igreja a fazer, irmãos, é não abrir a porta ao diabo. E não abrir a porta ao diabo é nós termos cuidado com as nossas indignações. Porque nós temos todo o direito e dever de ficar indignados com algumas coisas. Mas cuidado se isso não desenvolve a tamanho tal que a gente já abriu a porta ao diabo e ele já entrou por ali fora. Meus amados, santidade não é a ausência de emoções. Não sei se percebeste. Há pessoas que acham que para nós... Não é? Revelarmos a nossa santidade, que nós não temos emoções, que a gente não se exalta, que a gente, vocês percebem que a gente não, a gente fica, está sempre naquele tom, tá? Parece que não temos emoções. Não, santidade não é a ausência de emoções, e Deus criou-nos com emoções. Amém, meus amados? Amém? Santidade não é a ausência de emoções, mas é o governo santo das nossas afeições. Amém? Amém, meus amados? Da nossa relação com o outro. Amém? E isso precisa estar controlado, governado. A ira não me pode levar à minha relação com o outro. Acabou a história. Não. Se eu sou alguém que vive em santidade, no processo de Deus me ir aperfeiçoando, meus amados, eu não vou quebrar a minha relação com o outro por causa da minha ira.
Ainda hoje ouvíamos, no que depender de nós, paz com todos. A minha ira não me deve fazer com que eu quebre a relação com o outro. Mas isso não quer dizer que eu não deva ficar irado às vezes. Amém? Precisamos é ter cuidado com a dimensão que a ira alcança, ao ponto de depois a relação foi. Sim, meus amados? Amém? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, vá à Santa Casa da Misericórdia, é? Ou falo para receber um subsídio. Agora era ladrão, mas como eu não gosto de trabalhar, nem nunca trabalhei, agora preciso de um subsídio, não é isso, não? Antes? Trabalho. Pois, é preciso trabalho. Trabalho. Amém? A profundidade, meus amados, da nossa transformação, meus amados, não é só uma questão de alguém que roubava parou de roubar. Não, meus amados. É passar a fazer precisamente o contrário. Em vez de tirar dos outros, ajudar os outros. Amém? É transformação ou não é? Amém? É tirar dos outros e dar aos outros, para estar a trabalhar, para ter com que acudir aos outros, aos necessitados. A graça, meus amados, não remove apenas o vício. Ela introduz uma virtude completamente oposta. A pessoa abandona o egoísmo e passa a ser altruísta, quer ajudar os outros. É isso que Paulo está a dizer. Amém, meus amados? Não é só alguém que chegou à igreja, vocês entendem, era um ladrão, chegou à igreja, mas agora senta-se no banco da igreja e vive à custa de todos os outros irmãos da igreja. Vocês entendem? Não é isso, meus amados. Há uma transformação. Vocês, não sei se os nossos irmãos estão a entender o que é que Paulo está a querer dizer. Vocês percebem? É que a gente parou, pronto, ai, coitadinha, agora já não rouba, olha ela agora, coitadinha, está aqui já, olha que bom. Mas olha, presta-me 100, dá-me aí 10, faz assim, vocês têm que me ajudar. Então, nesta coisa, vocês entendem? Claro, isso tem lugar durante um tempo, um período, mas depois não pode viver o resto da vida. Amém, meus amados? Porque senão está a demonstrar que não houve uma transformação. Mas eu já não roubo. Sim, mas trabalha, meu. Amém? Amém, meus amados? Amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Como nós sabemos, não vamos gastar aqui muito tempo, mas nós sabemos que a nossa boca nos denuncia. Amém? Todo crente deve usar as suas palavras como instrumentos da graça de Deus para a edificação do outro, para o que faz bem ao outro. Amém, meus amados? Amém? A boca revela o coração, e se a boca revela o coração, então quando nós somos transformados, quando o Senhor nos transforma, quando somos regenerados, quando nascemos de novo, se há uma coisa que muda é o nosso linguajar, a nossa língua, a nossa linguagem, as nossas conversas, as nossas palavras. Amém, meus amados? Amém? Não é só deixar de dizer as asneiras, também é. Palavrões, também é. Mas é deixar de dizer o que faz mal aos outros. Percebes? Murmurações, conversas, isso também é para abandonar, para deixar. Isso faz parte. Os telefonemas a toda a hora. Não é? Aquelas conversas que não edificam nada, é só para, com aquele verniz religioso, que é só para, pronto, é só para orarmos. É só, sabes, não faças isso. Isso não faz parte. Por favor. E não entristeçais o Espírito de Deus. Irmãos, é verdade que quando nós podemos cair num destes pecados como igreja, podemos. E é verdade que se nós cairmos num destes pecados, não quer dizer que isso termina com a adoção, que deixamos de ser filhos. Mas isso quer dizer que entristece o Espírito de Deus. Amém? O que Paulo está a dizer é, bom, eu já menti, agora pronto. Não é isso. Vocês entendem? Não é isso. Não perdeste a adoção. Não deixas de ser filho só porque disseste aquela mentira, ou porque falaste aquele palavrão, ou porque disseste, mas precisas ver isso.
Porque isso entristece o Espírito de Deus. E isso mostra que nós somos habitados por uma pessoa, meus amados, que tem sentimentos, que tem emoções. A terceira pessoa da Trindade, amém? Não é aquela coisa que os neopentecostais fazem para aí e chamam o Espírito de Deus a disparates e palhaçadas. Não é isso, meus amados. Não é isso. Amém? É uma relação séria. Séria. Amém? De santidade cristã. Amém? O Espírito é santo. O Espírito que em nós habita é santo. E ele entristece. É como quando dizes alguma coisa a um filho teu ou a uma filha e ele fica triste. Percebes? Não devias ter dito, às vezes acontece. Ou à tua esposa, ou ao teu esposo, ou a alguém. Sim. E o Espírito entristece com isso. Porque o Espírito que em nós habita é santo. Amém? Claro, toda a amargura, cólera, ira. Em vez disso, sermos benignos. Sabe o que é ser benigno? O que é ser benigno? É sermos amigos do bem. Tu és amigo do bem. É amigo do bem. A gente gosta de fazer bem. Ainda que nos façam mal. Mas nós somos amigos do bem. Amém? Ser benigno. Deus é benigno. Amém? Deus é benigno. Nós devemos ser compassivos. Perdoando-vos uns aos outros. Assim como nós fomos perdoados em Cristo. Nós merecíamos ser perdoados. Não, para não. Mas fomos. É isso. Não perdoamos uns aos outros. Eu não é? Deixa-me só usar aqui. Jana, não levas a mal. Eu usar a ti que sei que tu não levas. Embora eu acho que também os outros não levam. Mas eu não conheço bem os outros. Estou a brincar. A Jana fez-me isto. Não pode ser. O que ela fez. Não, perdoando-vos. Perdoando-vos. Como nós fomos perdoados. Merecia. Mas não, mas nisto aqui. Perdoando-vos. Perdoando-vos uns aos outros. Como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão, meus amados, do crente, não é mérito do ofensor. Não. É graça que ele recebe da nossa parte. Não é que ele mereça ser perdoado. Mas nós estendemos graça na vida dele. Amém, meus amados? Capítulo 5. Sede, depois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Aqui Paulo vai unir a nossa adoção à expiação. Somos chamados a imitar a Deus como filhos amados, não como estranhos tentando conquistar a aceitação. É isso. A santidade cristã, irmãos, não se desenvolve nem brota de uma maneira servil. Não é porque nós fazemos isto e fazemos aquilo e fazemos e servimos assim e mais isto e mais... Não. Não é disso, meus amados. É filiação. Nós fomos feitos filhos de Deus. E é aí que ela se desenvolve. Não é como estranhos a Deus tentando conquistá-lo, tentando com que Ele nos aceite. Vocês entendem? Não, meus amados. Quando nós éramos pecadores, ingratos e maus, Ele deu o seu Filho por nós. Tu não tens que tentar que Ele te aceite. Tu tens que perceber é se Ele te escolheu. Se estás em Cristo. Se tu és o Filho. Ok? Então não vais fazer nada que faça com que Ele te ame mais. E também te garanto que não vais fazer nada que faças com que Ele te ame menos. Porque Ele amou-te. Amém? Agora vais imitá-lo, porque és filho. Quem é o filho que não quer imitar o pai? Digam lá, quem é? Amém? Amém? Quer imitar. Não para conquistar o pai, mas porque é filho. Vocês percebem isso? Amém, meus amados? E devemos andar nesse amor. Que tipo de amor? O amor de Cristo, o amor com que nós fomos amados, um amor sacrificial. Envolve sacrifício.
Sacrifício. Envolve sacrifício, meus amados. Amém? Sacrifício. Não é só sentimentos. Nem sequer é sentimental. O que não quer dizer que não sintamos, mas os irmãos entendem? Versículos 3 a 7. Paulo trata da pureza sexual, da ganância, da linguagem indecente, como algo incompatível à igreja, incompatível com os santos. E isto é importante nós percebermos isso. Reparem que Paulo não trata isto como fraquezas, como coisas pequenas, mas como coisas impróprias àqueles que são separados para Deus. 1 Coríntios 6, 18 a 20, nós poderíamos ver que o corpo é o templo do Espírito Santo. Colossenses 3, 5 chama a avareza de idolatria. Logo, o pecado não é apenas um deslize moral, mas é uma concorrência idólatra com Deus. Quer dizer, é como se nós tivéssemos outros deuses a quem nós adoramos, a quem nós temos afetos, a quem nós amamos mais do que a Deus. Amém? E nós já não pertencemos aí. Amém? Imaginem, isto é como, imaginem um príncipe. Um príncipe que é adotado por um rei, não é? Ele é uma pessoa, normal, ele é adotado pelo rei e ele torna-se um príncipe. E é levado para o palácio. Vocês acham que faz algum sentido aquele príncipe, aquele homem que foi adotado para ser príncipe, para ser filho do rei, andar na rua aos caixotes de lixo? Faz. Faz, meus amados. Faz algum sentido? Faz. Não faz, pois não. Não faz. Qual é a atração? Qual é a atração que tem o lixo? Qual é a atração que tem aquela vida miserável com aquilo que ele tem, com aquele pai que o adotou e com o palácio? Qual é a atração? É isso, manos. Nós fomos adotados para algo superior, para algo maior. É verdade que nós éramos desafiados a essas coisas menores, meus amados, mas agora não, meus amados. Qual é o sentido? Qual é o sentido? Não faz sentido nenhum. Amém? E mais do que isso, meus amados, mais do que isso, não é só a indignidade do ato, é mais do que isso. É uma contradição de identidade. Vocês percebem? Ele agora pertence à família real. Como é que alguém da família real... Vocês percebem, meus amados? Amém? Vai agora... Nós pertencemos à família real. Como é que agora eu que pertenço à família real vou ser confundido com alguém do mundo que faz isto, que mente, que rouba, que tem palavras não sei o quê, que acha... Não pode, porque é uma contradição. É uma contradição, meus amados. É aqui que muitos se enganam a nível da igreja. Eles pensam que terem uma ortodoxia verbal, eles saberem falar as coisas como na igreja se fala, sem a santidade na vida prática, isso é bastante. Bom, eu sei falar, eu sei dizer uns versículos, eu sei falar, vocês dizem, e eles acham que isso... Não. Paulo, percebemos que ele não permite essa separação. A fé que nos justifica nunca vem sozinha. Ela é acompanhada por uma renovação, por uma transformação, por uma nova vida. E isso de uma forma real e palpável. Não é perfeito. A pessoa não passa a ser perfeita. Mas passa, de facto, e na realidade, a ser outra pessoa. Amém, meus amados? Tiago vai ajudar Paulo nisso, né? Tiago vai dizer, fé sem obras é morta. Uma fé que não produz obras, não tem obra, não tem ação, não tem evidência, é morta. Porque a nossa fé é uma fé viva e ela opera pelo amor. Nós fomos adotados. Agora somos de Deus. Porque Ele nos amou. Não merecíamos nada, éramos iguais a todos os outros. Agora nós percebemos que éramos iguais a todos os outros, não temos mérito algum. Como é que nós vamos reagir a isso? Amém, meus amados?
Éramos trevas, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Paulo aqui ainda vai mais forte. Ele não diz apenas, estavam nas trevas, mas eras trevas. Isso aponta para uma condição existencial. E ele diz, agora sois luz. A nossa união com Cristo muda a esfera da existência. Esta é a doutrina da união com Cristo. O crente, é claro, não é luz em si mesmo, de uma maneira autónoma. Não, ele é luz no Senhor. Cristo é a luz do mundo, diz lá, né? Em João 8,12. E unidos a Ele, os crentes refletem essa luz. É como a lua. A lua não tem luz própria, mas reflete a luz do quê? Do sol. Assim a igreja resplandece porque vive da luz de Cristo. E qual é o fruto da luz? Porque o fruto da luz consiste em quê? Como é que é o fruto? Vocês entendem? Eu sou luz. Qual é o fruto? Toda bondade, justiça e verdade. Deixem-me andar rápido. Estas três dimensões. Bondade, disposição, uma disposição benevolente de fazer o bem e uma disposição santa. Justiça, uma conformidade com os padrões de Deus. Verdade, ser uma pessoa íntegra, sincera. Ser uma pessoa real, sem duplicidade. Vocês entendem? Sem ser... Vocês percebem? Aquelas pessoas que dizem sempre uma frase, têm sempre uma maneira, que há sempre ali uma duplicidade, não é? Que ele dá para os dois lados. Se nós a confrontamos, não, mas eu não disse isso por causa disso. Eu disse isto por causa... Vocês entendem? Que ele dá sempre, há ali sempre uma duplicidade. Não é isso que nós somos, meus amados. Nós somos de verdade. A nossa conversa deve ser sim, sim, não, não. O que ultrapassar disto é de procedência maligna. Meus amados, eu fico mesmo assim um bocado com aquela ira e preciso me segurar para não pecar. Quando me vêm com conversas que dá... Já sei, se eu for confrontar, não, eu já não sei o quê. Mas não era isso que eu queria dizer, eu disse isto por causa disto e disto. Bom, a luz que Paulo fala aqui, meus amados, não é um discurso, não é um mero discurso. É uma luz que produz um fruto visível, palpável. Amém? Não sejais, é uma exposição que vai expor as obras das trevas. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Mas, amados, a igreja não pode viver em parceria moral com aquilo que Deus condena. Amém, meus amados? Amém? Se Deus condena a mentira, eu vou cooperar com o outro e disse para mentir. Não digas nada ao patrão. Não dizes nada. Está bem. Não pode. Vocês entendem? Não pode. Mas estou a dizer, ela disse isto, mas olha, tu não dizes nada, porque senão ela... Não pode. Ele não sei... Não pode. Não pode haver cumplicidade. Amém, meus amados? Não pode haver uma parceria com as trevas. Reprovar aqui, entendam, não é um tipo de arrogância, vocês entendem? Tipo de fariseu, eu não sou como este. Não, meus amados. Basta seres. Não sei se percebeste. A luz faz barulho. Basta ser. Basta ser. Basta ser. Tu nunca te deste com algumas pessoas que não aguentam só com a tua presença. Só a tua presença as incomoda. Nunca deste por isso. Só a tua presença. Tu chegaste e já foi. Porque elas sabem que da nossa parte não há parceria nenhuma com aquilo que ela é, com aquilo que ela faz. E isso incomoda, isso revela, isso demonstra as trevas. Vocês entendem? Não aguenta. Mas porquê é que não está connosco? Mas porquê é que foi embora? Mas porquê é que não vem? Não aguenta. Aquilo é ali. Aquilo revela só a presença. Só a presença. Amém, meus amados? Amém? Só o contraste da nossa vida com a vida dessa pessoa a incomoda. Revela as trevas. Incomoda-nos, claro. É claro, se for preciso, a gente mete lá a palavra fiel. Mas às vezes nem para revelar a coisa, nem é preciso, é só estar. É só ser. Amém? Amém.
Amém, meus amados? Você acha que alguém vem ter comigo e dizer: olha, Domingos, isto leva tijolo de 7, mas nós vamos dizer ao cliente que isto levou tijolo de 11. Alguém vem ter comigo essa conversa? Não vem, meus amados. Mas o cliente precisa lá saber se não sei o quê. Vocês entendem, meus amados? Nós não fazemos parceria com as trevas. Às vezes não é preciso dizer nada. Não é? Às vezes a pessoa quer fugir, às vezes a pessoa quer fazer um esquema, mas estamos lá nós e aquilo... Ai! Incomoda. Porquê? Porque a luz revela as trevas, meus amados irmãos. Lembram-se daquele exemplo que eu dei quando temos um quarto ou um escritório todo desarrumado? Vocês entendem? E aquilo, apagamos a luz e fechamos a porta. Temos as visitas, ninguém vê. Mas aquilo está uma bagunça. É ou não é? Mas é só abrir a porta, o que é que a luz faz? O que é que a luz faz? Foi a luz que desarrumou aquilo tudo. A luz disse alguma coisa. Mas a luz revelou o que é que lá estava dentro. Revelou o que é que lá estava dentro. É isso, meus amados. Às vezes nem é preciso. Às vezes é preciso a palavra. Às vezes, sim, não. Mas às vezes nem é preciso, porque a luz revela, meus amados. A luz simplesmente expulsa as trevas. A luz por si própria é um juízo sobre as trevas, sobre a escuridão. Vocês entendem? A luz age de maneira condenatória com a escuridão. A pessoa não aguenta. É ou não é? Amém? Vamos aplicar isto a nós? Precisamos fazer esta questão a nós próprios com seriedade. A nossa presença no mundo expõe as trevas ou acomoda-se elas? Como é que é a tua presença no mundo? Como é que é a tua presença com quem? Expõe ou acomoda-se? Vamos um bocadinho mais fundo, pode ser? Deixam? E a tua presença na igreja? É luminosa ou é só social? Ok, és um irmão, uma irmã, vens. Ou tu és luz também na igreja? Não é? Porque, como nós sabemos, é bem possível alguém estar sentado nos bancos da igreja e ter uma vida dupla. Vamos ao ponto mais alto da mensagem de hoje. Desperta tu que dormes. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meus amados, o sono aqui não é o descanso do justo, não. É um estado de uma inconsciência espiritual. Deixem-me dizer, este dorminhoco insensível e espiritual, ele está completamente longe, está completamente insensível à sua realidade. Vocês conseguem ver a imagem? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os... Vocês já viram o que é que tu ires deitar numa morgue, assim, encostado assim a um corpo morto? Já viste o quê? Esta é a imagem. Esta é a imagem. Não é? E está a dormir ali. Vocês já perceberam como o sono é perigoso? É ou não é? O sono é muito perigoso. O sono espiritual, então, é uma condição extremamente estranha. Porque a pessoa está viva por fora, mas está completamente inconsciente por dentro. Vocês entendem? A pessoa é capaz de estar aqui, ouvir, mas não escuta nada. Ele não fala nada lá para dentro. Não consegue discernir. Ela vê, mas ela não percebe as coisas. Ela participa até, mas não responde, não reage. Vocês entendem? É quando a alma perde a sensibilidade completamente
para Deus. O pecado já não incomoda mais, como incomodava antes. A palavra, quando é ouvida, já não corta ali como cortava antes, aquilo já se ouve. E a eternidade já não pesa. Inferno ou céu, isso já não pesa. Coisa já. Já aprendeste a arrumar isso dentro de uma gaveta. E já não pesa como deveria. É um estado em que a pessoa se acostuma àquilo que a devia assustar. Vocês entendem? A pessoa ouve e já não se assusta. Está acostumada àquilo. Ouve aquilo. Já não se assusta. Ela convive com o pecado sem ter um conflito verdadeiro com o pecado. Convive. Sabe o que acontece com essas pessoas? Começam a adiar as decisões. Tenho que parar com isto. Mas não para hoje. Amanhã vou parar. Para a semana eu vou parar. E começa a adiar as decisões. Já não tem urgência nenhuma. Acomodou-se a ser aquilo. O sono espiritual não é apenas uma distração, amados. É uma condição profunda da alma. Desperta ou tu que dormes. Já viste tu a dormir? Não sentes nada. Já viste a dormir entre os mortos? Não há o cheiro da morte. Aquilo não incomoda. Vocês entendem? Nada. Está lá. Imagina alguém a dormir à beira de um precipício. Ele está ali. Imagina, nunca aconteceu numa cama mais estreita quando nós vamos visitar alguém e dormimos no sofá, num banco quando adormecemos às vezes, logo, não é? Está a dormir, não se percebe, só percebe que caiu, bateu com a cabeça no chão. Está a dormir, não se apercebe do perigo do precipício. E essa é a condição da pessoa. Essa é a condição. Basta um pequeno movimento e a queda é certa, mas ele não está apercebido. Ele dorme. Porquê? Porquê? Porque ele não percebe o risco que está a dormir. Não ouve o barulho. Não, está a dormir. Há pessoas que têm o sono pesado. É ou não é? Aquilo que toca o despertador, não acorda, aquilo precisa ir lá a abanar, aquilo, é ou não é? Está a dormir. Aquilo, o pregador pode gritar, pode haver o... Está a dormir. Não apanha nada. Nada. Imagina, adormece na estação. Uma vez adormeci no comboio, passei a noite, na minha velha vida, passei a noite em Lisboa, adormeci no comboio, fui não sei quantas vezes, 10 vezes a Sintra e Recio. Só acordei quando o pica me abanou e já era não sei quantas horas do outro dia. E aquilo fazia barulho e as pessoas falavam. Vocês entendem? A dormir não se apercebe. Não se apercebe. Não é? Olha lá, o anúncio no comboio, estação tal, nada. As vozes, nada. Acontece tudo ao redor. Mas eu não reagia. Essa é a condição daquele que dorme. A palavra é pregada, Cristo é anunciado, a verdade é clara, e ainda assim, ele não reage, ele não responde. Há um sono confortável, irmãos. Talvez o mais perigoso. Não é dormir no perigo, é dormir confortavelmente no perigo. É quando a pessoa se sente segura, sente à salva. O maior problema deste sono espiritual é que a pessoa está a dormir, mas não percebe que está. É por isso que o texto diz o quê? Diz, quase como um grito, desperta! Essa pessoa precisa ser despertada. Talvez alguns aqui hoje, meus amados, talvez alguns aqui hoje não estejam a resistir a Deus de uma forma ativa, mas estejam apenas a dormir. E o grito é: desperta-te, levanta-te dentre os mortos.
que nós sabemos é que a voz do Senhor, quando chama, os mortos ouvem. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Está lá em João 5:25. Em Ezequiel 37, lembras-te? No meio de um vale de ossos secos. Deus pergunta ao profeta: estes ossos podem viver? Ele diz: olhar para os ossos secos, sequíssimos. E os ossos eram o povo de Israel. E Deus pergunta ao profeta: estes ossos podem viver? Não sei, Senhor. Só tu sabes. Então fala aos ossos. O que é preciso para que o morto se levante? A palavra. Amém, meus amados? Lembram-se de Lázaro? Lázaro estava lá, já cheirava mal. As irmãs diziam: não vale a pena. Se tivesses vindo antes, não vale a pena. Já cheira mal. Diz: eu sou a ressurreição e a vida. O que é que Jesus fez? Chamou: Lázaro! Sabe o que aconteceu ao Lázaro? Este chamado de Jesus, eu acho isto belo e ao mesmo tempo poderoso. Quando Jesus chama por nós, quando Jesus chama por um morto que Ele quer ressuscitar, quando Ele te chama o teu nome, quando Ele chama o meu nome, quando nós nos encontrávamos nessa condição, ou se tu nesta manhã te encontras nessa condição, eu sei que quando Ele chamar o teu nome, ao ouvires o teu nome da parte dEle, esse chamado, essa voz, tem o poder para te levantar da morte. Eu não tenho esse poder, mas a voz dEle tem esse poder para te levantar da condição em que tu te possas encontrar. Traz consigo o poder para o qual Ele exige. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Mas o poder não estava em Lázaro. Lázaro não se podia levantar. Mas a voz que diz o nome é a voz que também tem o poder para fazer aquilo que Ele está a dizer. Cristo não pediu a cooperação do Lázaro. Cristo não pede a cooperação do morto. Ele concedeu vida pela sua voz. E se hoje ouvires a sua voz, eu sei que essa voz é poderosa. Eu sei que essa voz é poderosa. Esta é a lógica da graça de Deus. Esta é a lógica do chamado eficaz. E por fim, e Cristo te iluminará. Amém? À luz. Termina. O pecador desperto não percebe apenas que estava mal. Ele agora vê a glória de Cristo. Vê o que ele não via. Começa-se a amar o que ele não amava. A perceber do que ele não se apercebia. A valorizar o que ele não valorizava. Amém, meus amados? 2 Coríntios 4:6 diz: porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Reparem que a obra da iluminação é uma obra criadora. O mesmo Deus que em Gênesis disse: haja luz, agora Ele faz resplandecer no nosso coração. Conversão é a nova luz. Amém? Ou melhor, é a nova criação da luz. Tal como Ele disse lá no início: haja luz. Ele também disse no nosso coração. E o nosso coração se iluminou. Amém? Aqui é o ponto que eu quero reforçar em todo o meu sermão desta manhã. Meus amados, não esqueças, tudo isto é dito à igreja. Isto significa que o chamado ao despertar não se dirige apenas ao mundo lá fora pagão, mas também à comunidade visível. Em outras palavras, há pessoas sentadas entre os santos, ouvindo a palavra, cantando hinos, repetindo as fórmulas e ainda assim a dormir espiritualmente. Amém, meus amados. Amém. 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 Os pensamentos de alguns continuam os mesmos pensamentos mundanos lá de fora. Os apetites de alguns continuam os mesmos. O que os nossos olhos veem é o que os outros veem. E não há sensibilidade nenhuma. Que Deus tenha misericórdia. Esta é a diferença, meus amados, entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível inclui todos os que professam externamente a sua fé.
A igreja invisível é o conjunto daqueles que verdadeiramente foram regenerados. Nem todos em Israel eram de Israel. Nem todos na comunidade visível estão unidos de uma forma vital à pessoa de Cristo. Estar na igreja não é o mesmo que estar em Cristo. Segundo aos Coríntios 13:5, um versículo que eu cito muito para vocês. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. O que eu pretendo, meus amados, com este sermão, é que não tenhas uma curiosidade sobre o outro e agora fiques a pensar, se calhar é este ou aquele ou outro. Não é isso que eu pretendo com o sermão. O que eu pretendo com este sermão nesta manhã não é que tu penses no outro, é que tu penses em ti. É que tu faças um exame a ti mesmo. Paulo não manda a igreja suspeitar de todos indiscriminadamente, não. Mas manda cada um olhar para o seu próprio coração diante de Deus. Cristo está em mim ou está apenas ao meu redor? Eu tenho uma fé viva ou uma fé que eu simplesmente herdei dos meus pais, de alguém? Eu tenho fome de santidade, eu quero cada vez ser mais santo. Tem havido, na minha caminhada cristã e nestes dias, um arrependimento verdadeiro? Eu tenho amor por Cristo? Eu vivo diariamente numa luta real contra o pecado? Há fruto em mim? Ainda que eu perceba que sou imperfeito, mas eu vejo fruto em mim? A minha confiança está em Cristo ou está na minha participação religiosa a cada domingo ou a cada reunião? Primeiro de João foi escrito exatamente para este discernimento. Os sinais da vida de Deus no crente não são perfeição impecável, não é que ele é uma pessoa impecável, mas é a fé em Cristo, confiar nele para a salvação, o amor aos irmãos, uma obediência sincera, um arrependimento contínuo e uma perseverança diária. Meus amados, deixem-me dar-vos outra ilustração. Uma árvore pode passar por tempos, épocas, que ela parece uma coisa assim, nada bonita, modesta, mas percebes que a vida está nela. No tempo certo, no tempo devido, vai surgir as folhas verdes, vai surgir fruto. Já uma árvore artificial, se tu não desmontares a árvore de Natal, está sempre na mesma lá em casa. Sempre vistosa, o ano inteiro. Mas sabes uma coisa? O que ela tem pendurada não é fruto. Foi coisas que lá puseste. Não dá fruto. Assim também na igreja. Nós podemos encontrar uma descrição real e direta a esta ilustração. Às vezes há pessoas que têm uma aparência impressionante. Todo o ano, espetacular. Mas sabes uma coisa? Percebe-se que não corre a seiva lá. É tudo artificial. Isso não é o que nós somos. Às vezes, a nossa vida está mais bonita. Às vezes, a nossa vida não está tão bonita. Mas a seiva, a vida, o propósito, o foco, a essência, está sempre lá. Amém, meus amados? O que é que serve uma aparência impressionante se não há uma vida real? Amém?
Isso termina em sabedoria. Vou só ler e vou terminar. Portanto, versículo 15. Eu não vou gastar mais tempo, vou mesmo terminar. Portanto, quer dizer, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são... Amém? Andar prudentemente. Amém? Portanto, como é que vamos andar? De uma maneira prudente. Não é let it be. Não, meus amados. Não, é de uma maneira prudente. Amém? Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Remindo o tempo. Sabes uma coisa? Quando o diabo diz, amanhã mudo, amanhã faço, sabes uma coisa? Sabes uma coisa que tu nunca consegues recuperar? Sabes o que é? O tempo. E muitas vezes nós não percebemos isso. Se há coisas que tu não consegues... Talvez dinheiro tu podes perder aqui e recuperar amanhã. Talvez saúde podes perder agora e recuperar amanhã. Percebe? Agora o tempo tu não consegues recuperar. Este tempo que passou agora não vai mais voltar, já acabou. Tu não consegues recuperar o tempo. E às vezes desvalorizamos isso. Às vezes não nos conduzimos prudentemente e de maneira sábia. É como Nesh, deixa estar. Olha, eu agora ainda sou, sabes, tenho 14 anos. Quando eu tiver 50, como tu, Domingos, ou 60, então eu vou fazer as coisas. Agora, tenho tempo. Cuidado. Eu agora ainda sou novo. Quero agora estar a pensar nessas coisas. O que é que isso interessa? Cuidado. 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 E tu mesmo, de mais idade, não? Tu não podes mais recuperar o tempo perdido. Não podes mais. Não podes mais. E aqui a palavra tempo ainda tem outra conotação mais profunda. Aqui a palavra tempo é kairos. É o tempo específico. O tempo da oportunidade. Percebes? Deus tem um tempo e um modo, a oportunidade para as coisas acontecerem. Lembras-te de Jesus chorar sobre os Jerusalém, que eles perderam o tempo da visitação, perderam a oportunidade. E o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui é, não percas oportunidade. Não percas o kairos, percebes? Onde se encontra o teu tempo e o tempo de Deus, aquela oportunidade, aquele momento específico. Eu creio que é um momento específico para alguns, nesta manhã, serem despertados. É um momento específico, é o kairos. Não percas a oportunidade. Não vivas dissolutamente, vive prudentemente, remindo o tempo. O quê? Percebendo porque os dias são maus. Os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Quer dizer, gente que não tem bom senso. Gente sem sensatez. Não vos torneis insensatos. Mas quê? Mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Não vos embriagueis com vinho, no qual há desilusão. Não é? O que é que mexe? O que é que mexe com a tua vida? Percebes? Os vícios. Percebes? Os prazeres. Causam-nos emoções. Causam-nos prazeres. Percebem? Porque é que vocês acham que um drogado volta à droga? Porque é que vocês acham que um alcoólico volta ao álcool? Porque é que vocês acham... Porque aquilo só faz mal? Não, aquilo dá prazer, aquilo... Percebe? E o problema é que, se tu vives a vida, o que é que tu queres que governe a tua vida? O teu prazer, o teu bem-estar ou Deus? É porque o teu bem-estar é só uma ilusão. Aquilo que tu achas que dá prazer, não dá prazer. Dá aflição e, por fim, dá morte. É por isso que deixa de ser conduzido por os prazeres, por os vícios. Deixa de ser conduzido por isso que te dá, deixa-te, por esses divertimentos loucos. Deixa de ser conduzido por isso. E ser guiado pelo Espírito Santo.
que em vez de... Percebe? Olha só a diferença. No qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Porque a reação, a consequência é inevitável. É inevitável, meus amados. É inevitável. Em vez de sermos conduzidos pelos prazeres, é nós desejarmos ser cheios do Espírito continuamente. Sempre a ser cheios do Espírito. Porque isso depois desenvolve-se aqui na nossa vida. O que é que aparece na nossa vida? Louvor. Adoração. Amém? O néscio vive sem Deus. O sábio vive orientado por Deus. Portanto, aqueles que já foram despertados por Cristo, vivam com atenção espiritual constante, avaliando cuidadosamente cada passo da vida. Não como aqueles que vivem sem Deus na prática, mas como aqueles cuja vida é guiada pelo temor do Senhor, remindo o tempo, entendendo a vontade de Deus, sendo cheios do Espírito. Viver intencionalmente para Deus neste mundo mau. O que Paulo está aqui a dizer, irmãos, não é só a questão, o perigo de nós vivermos como néscios neste mundo mau, é nós vivermos como néscios na igreja. Percebes a gravidade? Conhecer a doutrina, frequentar os cultos, frequentar corretamente, mas ainda assim viver sem uma vigilância espiritual, sem se examinar. Tu vives intencionalmente diante de Deus ou só reages à vida? Como é que tu vives? As tuas decisões são guiadas pela palavra de Deus ou por impulso? Há vigilância em ti ou és descuidado, espiritualmente falando? Que deixa-me dizer-te uma coisa. Talvez tu penses, sábio. Sabes o que é sábio? Sábio não é aquele que sabe mais ou aquele que sabe tudo. Sábio é aquele que vive cada passo diante de Deus. Amém? Eu não dou um passo sem perceber que eu estou diante de Deus. Amém? Esse é o sábio. Amém? Imaginem alguém, os dias são maus, não são, o mundo jaz no maligno, é isso ou não é que nós ouvimos da palavra? Então imaginem o que é a imagem, já viram depois de uma guerra, aqueles campos minados que esconderam lá as minas, já viram eles depois a andarem naquele campo minado, como é que eles vão fazer? Eles andam como? A correr, a brincar, fazem lá um campo de futebol, bora jogar a bola, é isso? É isso. Meus amados, os dias são maus, o mundo jaz no maligno. Nós precisamos perceber onde é que nós pomos os pés, porque está minado. Está minado. Está minado, irmãos. Não podemos distrair. Amém, meus amados? Não, quem está a pisar um campo minado não anda a olhar para qualquer lado. Vocês entendem? Não, deixa ver agora o que é que este diz, o que é que este está. Não, anda com cuidado. Observa cada passo. É isso que Paulo está a dizer. A vida cristã é assim, irmãos. A vida cristã exige vigilância. Não basta ser sincero. Há gente que acha, eu sou sincero, Deus conhece o meu coração. Não basta ser sincero. É preciso ser vigilante. É preciso ser vigilante. É preciso sabedoria, irmãos. Se leres o livro de Provérbios, tu vais perceber isso. O crente que foi despertou do sono, é cuidadoso. Passa a ser cuidadoso com a sua alma. Amém, meus amados? O tempo que passa não é um tempo neutro, meus amados. Há forças que te querem distrair, querem te corromper, querem te desviar, endurecer o coração. Vive cada dia com sabedoria, aproveitando cuidadosamente, de uma maneira cuidadosa, cada oportunidade que Deus te dá. Porque nós estamos a viver dias moralmente muito perigosos, onde é fácil, meus amados, é fácil nós desperdiçarmos o dia. É fácil nós desperdiçarmos a vida, meus amados. É fácil nós perdermos tempo com coisas que não importam. É fácil, meus amados. Não estou a dizer que agora temos que ser aqui fanáticos, quadrados. Não é isso. Mas tu sabes ou não sabes isso que eu estou a dizer? É fácil tu perderes tempo. É fácil. É fácil tu passares 20, 30 minutos diante de um ecrã do telemóvel a passar ali. Aquilo não te dá nada.
É fácil, meus amados. Não percebes que há uma intenção nestes dias, que é intencional. O que vem parar às tuas mãos, o que tu tens à tua volta, que é intencional para tu gastares o tempo naquilo que não vale a pena. É intencional, irmão. E se isso é intencional, tu tens que viver de maneira sábia e prudente, e tu também tens que ter intencional com o teu dia. Porque o tempo passa. Amém, meus amados? A brevidade da vida. O Salmo 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Tiago 4:14 diz que são como uma neblina, passa rápido, irmãos. Passa rápido. O tempo é curto e é irrecuperável. E é irreversível. Meus amados, o tempo é um dom que Deus nos dá. É ou não é? É ou não é? Mas se é um dom, nós também vamos prestar contas acerca desse dom que Ele nos deu. Não esqueças isso. Não há problema nós demorarmos mais um bocadinho hoje. Nós vamos ficar aqui também. Se alguém necessitar de sair, não tem problema, nem é condenado por causa disso. Amém? Nós vamos dar, se é um dom, tempo é um dom que Deus nos deu. Mas nós vamos dar contas a Deus acerca disso. Amém? Nós temos que temos prestações de contas a dar. A questão, o maior perigo não é só perder tempo, é perder o tempo da graça. Você entende? É buscares ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Não percas o tempo da graça. Aqui Paulo volta à igreja. É possível desperdiçares o tempo. É possível desperdiçar a vida espiritual dentro da igreja. Como é que isso acontece? Ouvindo e não respondendo, não reagindo. Adiando o arrependimento. Viver de forma distraída. Tratando tudo aquilo que é eterno como um assunto secundário na vida. Deixa-me fazer-te umas perguntas diretas. A ti e a mim, e a todos nós. A mim já fiz. Tu estás a usar o teu tempo para Deus ou estás apenas a consumir o tempo? Tu respondes à palavra ou estás só acostumado a ouvi-la? Tu sentes essa urgência espiritual ou tu és aquele tipo de pessoa que adia constantemente? Adias e adias e adias e adias e adias. Imaginem alguém que recebe um bilhete com hora marcada, um encontro que não se pode perder, mas essa pessoa ignora e adia. Distrai-se. Quando percebe, já passou o tempo. Então afinal era ontem. Eu tinha aqui o bilhete, né? Tinha aqui tudo. Está aqui a hora, olha, às 15h30, olha. Olha, era ontem. Percebes o que eu estou a dizer? Tens tudo. Deus diz, é agora. Deus diz, não a diz. Tens tudo nas mãos. E tu, para a semana eu decido. Talvez para o mês que vem. Quando for mais velho. Quando tiver tempo. Quando resolver isto. Percebes? O tempo, melhor dizendo, meus amados, o tempo não se perde, o tempo gasta-se. A forma como tu e eu governamos o nosso tempo revela o que nós temos na nossa alma. Mas deixa-me dizer-te, o mais perigoso de tudo não é tu perderes minutos, é tu perderes a alma. Somente quem despertou
vive dessa maneira. O que dorme, desperdiça tempo. O que foi despertado, redime o tempo. Se Cristo nos despertou, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada momento importa. Amém, meus amados? Deixem-me terminar. Levanta-te e Cristo te iluminará. Quando Cristo nos ilumina, a nossa mente começa a ver, o nosso coração rende-se, o pecado começa a ser odiado, a graça é amada, a vida é transformada e Deus é glorificado. A Ele seja a glória pela luz que dissipa as trevas, pela vida que vence a morte e pela sua graça que desperta os pecadores. Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Amém.